Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de leituras da obra de Jung, com Memórias, Sonhos e Reflexões. No último vídeo, nós lemos a sessão número 2 do capítulo intitulado Anos de Colégio, e no encontro de hoje, nós vamos ler a sessão 3 desse mesmo capítulo. Se possível, se o tempo nos permitir, também leremos a sessão número 4. Então, como das outras vezes, eu vou caminhando aqui com a leitura e ao final a gente vai fazendo algumas considerações. E se vocês que não estão participando aqui de forma síncrona quiserem participar, vocês podem consultar o cronograma de leituras, uns dias, horários e tópicos lá pelo post do Instagram, do núcleo.estudos.psicodinâmicos. Ou, se você estiver participando de forma assíncrona e não puder entrar aqui conosco nas próximas sessões, você pode ir acompanhando esses vídeos e ir postando no campo dos comentários as suas dúvidas, seus apontamentos, né? As suas contribuições, para a gente poder estabelecer esse diálogo pelo próprio YouTube mesmo. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a leitura da sessão 13, então, capítulo Anos de Colégio. Comecei a procurar na biblioteca relativamente modesta de meu pai, que nessa época eu achava notável, livros que pudessem instruir-me acerca de Deus. Inicialmente, encontrei apenas as concepções tradicionais, mas nada do que buscava. Por exemplo, um autor que refletisse por si mesmo. Enfim, a dogmática cristã de Biderman, obra publicada em 1869, caiu-me às mãos. Queria só fazer um parênteses aqui antes de continuar a leitura, que no capítulo, na sessão anterior, existe a gente começa a ver aqui uma crítica muito maior ao pai e essa fé muito dogmática professada pelo pai, em comparação a uma atitude muito filosófica do Jung a respeito da religião, né, das religiões. Então, a gente começa já a notar aqui uma conflitiva ligada a isso, né, na sessão anterior. Então, ele está dando seguimento a esse tópico aqui. Então, retornando aqui à leitura. Tratava-se, ao que me pareceu, de um homem que edificara as suas próprias concepções. Aprendi em seu livro que a religião, abre aspas, é um ato espiritual de relacionamento do homem com Deus, fecha aspas. Isso excitou meu espírito de contradição, pois entendia a religião como algo que Deus faz comigo, como um ato que provém dele e ao qual estou completamente entregue, uma vez que ele é o mais forte. Minha, entre aspas, religião não supunha qualquer relação humana com Deus, considerando a impossibilidade de situar-me diante de algo tão deficientemente conhecido. Seria necessário instruir-me melhor acerca dele, a fim de tornar possível essa relação. No capítulo, entre aspas aqui, da essência de Deus, deparei com a ideia de que ele se afirma como, novamente entre aspas, personalidade, passível de uma representação por analogia com o eu humano, embora seja único em seu gênero, supraterrestre, dele dependendo todo o universo, fecha aspas. Na medida em que avançava na leitura da Bíblia, essa definição foi me parecendo aceitável. Deus tem personalidade e é o eu do universo, da mesma forma que sou o eu da minha aparência psíquica e corporal. Choquei-me, então, com um obstáculo poderoso. A personalidade supõe um caráter, e um caráter não se confunde com outro, isto é,
possui qualidades determinadas. Ora, se Deus é tudo, como poderia possuir um caráter discernível? Se possui um caráter, só pode ser o eu de um mundo subjetivo determinado. Assim, pois, que espécie de caráter ou de personalidade corresponde a ele? Tudo depende disso, pois de outra forma, seria impossível estabelecer com ele qualquer relação. Experimentei as maiores resistências para representar Deus em analogia com o meu próprio eu. Mais do que uma blasfêmia, tal coisa me parecia de uma pretensão sem limites. Meu eu era para mim mesmo um fato de difícil apreensão. Em primeiro lugar, tinha dois aspectos contraditórios, o eu número 1 e o eu número 2. Depois, em ambos os casos, o eu era algo de extremamente limitado. Estava submetido a todas as ilusões acerca de si mesmo, aos erros, humores, pecados, às emoções e paixões, menos capaz de vitórias do que o sujeito a derrotas. Além disso, era infantil, vaidoso, egoísta, arrogante, sedento de amor, exigente, injusto, suscetível, preguiçoso, irresponsável, etc. Para minha grande tristeza, faltavam-lhe muitas virtudes e talentos que admirava com inveja nos outros. Segundo uma tal analogia, é que deveria representar a essência de Deus? Procurei com zelo as outras qualidades de Deus e as encontrei, tal como apreendera em minha instrução religiosa. Assim, por exemplo, achei no parágrafo 172 que, abre aspas, a expressão mais imediata para a essência supraterrestre de Deus é, primeiro, negativa, sua invisibilidade para o homem, etc. Segundo, positiva, sua morada no céu, etc. Fecha aspas. Foi uma catástrofe, pois imediatamente ressurgiu a imagem blasfema de Deus que, direta ou indiretamente, por intermédio do diabo, entre aspas, se impusera contra a minha vontade. O parágrafo 183 ensinou-me que, abre aspas, a essência supraterrestre de Deus em face do mundo moral, fecha aspas, consistia em sua justiça, e que esta não era somente a de um juiz, mas uma expressão de sua natureza sagrada. Esperara descobrir nesse parágrafo algo sobre a obscuridade de Deus, que me preocupava, seu espírito de vingança, sua irascibilidade perigosa, seu comportamento incompreensível em relação aos seres criados por sua onipotência. Em virtude dessa onipotência, deveria ter sabido de antemão o quanto eram precárias suas criaturas. Ora, agradava-lhe também induzi-las em tentação ou pô-las à prova, se bem que conhecesse de antemão o resultado de suas experiências. Assim, pois, qual o caráter de Deus? Como julgaríamos uma personalidade humana que se comportasse dessa maneira? Não ousava pensar nisso, mas li depois que, embora, abre aspas, bastando-se de si mesmo, de nada mais precisava além de si, fecha aspas, tendo criado o universo para sua satisfação, enquanto o mundo natural ele cumulou com sua bondade. O mundo moral ele quis cumular com seu amor.
Em primeiro lugar, eu me detive na desconcertante palavra satisfação. Satisfação com o quê? Ou com o quem? Evidentemente, com o universo, pois ele louvava e achava boa a sua obra. Mas este era um ponto com o qual não concordava. Sem dúvida, o universo era belo, além de qualquer expressão, mas tinha um aspecto terrível. No campo, numa cidadezinha de poucos habitantes, onde quase nada acontece, a velhice, a doença e a morte são sentidas com maior intensidade, mas abertamente e com todos os detalhes. Embora tivesse apenas 16 anos, já presenciara muitas realidades da vida dos homens e dos animais. Na igreja e na escola, ouvira falar frequentemente acerca do sofrimento e da corrupção do mundo. Deus manifestara uma satisfação imensa com o paraíso, mas também cuidara de que seu esplendor não durasse muito tempo, uma vez que nele pusera a serpente venenosa, o próprio diabo. Que satisfação poderia isso causar-lhe? Estava certo de que Biederman não concordaria com esta ideia, mas devido à ausência usual de reflexão em matéria religiosa, que me surpreendia cada vez mais, tagarelava de um modo edificante, sem perceber as tolices que eu dizia. Eu não acreditava que Deus sentisse uma satisfação cruel com o sofrimento imerecido dos homens e dos animais, mas não me parecia insensato supor que ele tivera a intenção de criar um mundo de oposições, no qual um devorava o outro e onde a vida era um nascimento em vista da morte. As maravilhosas harmonias das leis da natureza pareciam-me um caos penosamente subjugado, e o eterno céu estrelado, com seus caminhos pré-determinados, se me afigurava um amontoado de acasos desordenados e sem qualquer significação, pois as constelações, combinações arbitrárias, não podiam ser realmente percebidas. Em que medida cumulava Deus com sua bondade o mundo natural? Tal ideia continuava obscura e mesmo extremamente incerta para mim. Era, sem dúvida, um desses pontos acerca dos quais não se deve refletir, mas simplesmente crer. Se Deus é o sumo bem, por que seu mundo, suas criaturas, são tão imperfeitos, tão corrompidos, tão lamentáveis? Evidentemente porque foram infectados e confundidos pelo diabo, pensei. Mas o diabo é também uma criatura de Deus. Procurei, então, ler acerca do diabo, ponto que me pareceu muito importante. Reabri minha dogmática e procurei a resposta à pergunta primordial das causas do sofrimento, da imperfeição e do mal, nada encontrando a respeito. Era o cúmulo. Essa dogmática não passava certamente de um belo palavrório, pior ainda, de uma tolice consumada que apenas obscurecia a verdade. Sentia-me decepcionado e ainda mais indignado. Entretanto, outros homens como eu deveriam ter procurado a verdade em outros lugares e outras épocas. Homens que pensavam razoavelmente,
sem tentar enganar-se a si mesmos, nem aos outros, e que não fugiam à dolorosa verdade do mundo. Foi nessa época que minha mãe, isto é, a sua personalidade número 2, me disse, de repente, sem qualquer preâmbulo, abre aspas, você precisa ler um dia o Fausto de Goethe, fecha aspas. Tínhamos em casa uma bela edição de Goethe. Li Fausto, que foi um bálsamo milagroso para minha alma. Disse a mim mesmo, enfim, eis um homem que leva o diabo a sério e que efetua com ele um pacto de sangue. Que legal, estou fazendo referência aqui ao Mefistófeles. Afinal, é um adversário que tem o poder de contrariar a intenção divina de criar um mundo perfeito. Deplorei o modo de agir de Fausto. Na minha opinião, não deveria ter sido tão parcial e tão facilmente logrado. Faltara-lhe inteligência e senso moral. Perder a alma com tanta leviandade parecia-me pueril. Evidentemente, era uma cabeça oca. Minha impressão foi também de que o essencial e significativo no drama residia na figura de Mefistófeles. Francamente, não teria lamentado de forma alguma que a alma de Fausto descesse aos infernos. A punição teria sido merecida. Afinal de contas, o, entre aspas, diabo enganado não me agradava em absoluto, pois Mefisto podia ser tudo, menos um diabo estúpido que alguns anjinhos tímidos conseguiriam ludibriar. Parecia-me que Mefisto fora enganado de um modo bem diferente. Não obtivera o direito que fora firmado por escrito, e Fausto, esse companheiro fanfarrão e sem caráter, trapaceara até mesmo no além. É verdade que sua puerilidade fora então desmascarada, mas não me parecia que ele tivesse merecido a iniciação nos grandes mistérios. Tê-lo-ia retido um pouco mais no purgatório. O verdadeiro problema estava centrado em Mefistófeles, figura que me obcecou e que me pareceu obscuramente relacionada com o mistério das mães. Em todo o caso, Mefistófeles e a grande iniciação final constituíram um acontecimento extraordinário e misterioso nos confins do mundo da minha consciência. Vi, assim, confirmado o fato de que havia ou houvera homens que encaravam o poder do mal no mundo e, ainda mais, que percebiam o papel misterioso desempenhado por ele no sentido de libertar o homem das trevas do sofrimento. Assim, Goethe foi para mim um profeta. Não o perdoava, porém, de haver liquidado Mefistófeles com uma simples brincadeira, com um tour de passe-passe. Era um recurso demasiadamente teológico, leviano e irresponsável. Lamentava que Goethe também houvesse sucumbido à tendência enganosa de tornar o mal inócuo. No enredo do livro, Fausto era uma espécie de filósofo. Ainda que se tivesse afastado da filosofia, esta o ensinara a abrir-se à verdade. Até então, eu nunca ouvira falar em filosofia, de maneira que uma nova esperança despontou no meu horizonte. Talvez, pensei, algum filósofo tenha refletido acerca dos problemas que me preocupam e poderá esclarecer.
Como não havia livros de filosofia na biblioteca de meu pai, entre parênteses aqui, eram suspeitos por quanto valorizavam o pensamento, fecha aspas. Tive que me contentar com o Dicionário Geral das Ciências Filosóficas, de Krug, segunda edição, 1832. Mergulhei imediatamente no artigo sobre Deus. Para meu desgosto, começava pela etimologia da palavra Deus, entre parênteses, Gott, que indiscutivelmente provinha de bom, que é gut, e designava o ens summum, ou perfectissimum. Não é possível, assim continuava o artigo, provar a existência de Deus, nem o caráter inato da ideia de Deus. Esta poderia estar a priori no homem, e não em acto, pelo menos em potência. De qualquer forma, era preciso que nossa, entre aspas, faculdade espiritual já tivesse, novamente entre aspas, atingido um certo desenvolvimento antes de ser capaz de criar uma ideia tão sublime, fecha aspas. Fiquei extremamente surpreso com essa explicação. Abre aspas. O que se passa com esses filósofos? Fecha aspas. Perguntei a mim mesmo. É evidente que só conhecem Deus por ouvir dizer. Os teólogos são diferentes. Pelo menos estão convencidos de que Deus existe, embora façam afirmações contraditórias sobre ele. O tal de Krug exprime-se de forma empolada. Vê-se, no entanto, nitidamente que desejaria afirmar sua convicção acerca da existência de Deus. Por que, então, não o confessa francamente? Por que finge pensar que engendramos a ideia de Deus e que tal coisa só é possível num certo estágio de nosso desenvolvimento? Pelo que sei, os selvagens que vagueiam nus pelas florestas também têm ideias deste gênero. Não são, porém, filósofos que se abancam para criar uma ideia de Deus. Eu também nunca inventei uma ideia de Deus. Naturalmente, é impossível provar a sua existência. De que maneira uma traça que se alimenta de lã da Austrália poderia demonstrar às outras traças que a Austrália existe? A existência de Deus não depende de nossas demonstrações. Como então cheguei à certeza de que Deus existe? Haviam-me explicado muitas coisas acerca disso, se bem que no fundo não podia acreditar no que me diziam. Nada me convencera. Minha convicção, portanto, não provinha daí. Nem mesmo se tratava de uma ideia de algo pensado. Eu não representara ou imaginara algo para em seguida crer. Por exemplo, a história do, entre aspas, Senhor Jesus sempre me parecera suspeita e nunca acreditara verdadeiramente nela. No entanto, me fora inculcada com insistência muito maior do que a imagem de Deus, sempre evocada num segundo plano. Por que Deus me parecia evidente? Porque os filósofos o abordavam como se fosse uma ideia, uma espécie de suposição arbitrária, que se pode inventar ou não, à vontade, quando verdadeiramente ele é tão manifesto quanto uma telha que nos cai na cabeça.
De repente, ficou claro para mim que Deus era uma experiência imediata e das mais convincentes. Não fora eu quem inventara a terrível história da catedral. Pelo contrário, ela me fora imposta e eu tinha sido constrangido, com a maior crueldade, a pensá-la. Mas depois, uma graça indizível me invadira. Cheguei à conclusão de que, no tocante a esse assunto, algo não ia bem com os filósofos. Com efeito, sustentavam a curiosa ideia de que Deus é apenas uma hipótese a ser discutida. Não se referiam também às ações obscuras dele, nem as explicavam, o que era decepcionante. Segundo me parecia, elas eram dignas de atenção e de um exame filosófico cuidadoso. Naturalmente, constituíam um problema que causava sérias dificuldades aos teólogos. Foi grande a minha desilusão ao constatar que os filósofos pareciam ignorá-las. Passei, pois, para o artigo seguinte, deparando com um parágrafo relativo ao diabo. Se alguém imaginasse o diabo como originalmente mau, dizia o parágrafo, perder-se-ia em contradições manifestas, isto é, cairia num dualismo. Por isso, era melhor admitir que na origem o diabo fora criado bom e que somente se corrompera por causa de seu orgulho. Para minha grande satisfação, o autor observava que essa afirmação já pressupunha o mal que pretendia explicar, isto é, o orgulho. Enfim, a origem do mal era inexplicada e inexplicável. O que significava para mim? O autor, como os teólogos, não quer refletir acerca dessa questão. O artigo sobre o mal e sua origem não me trouxe qualquer esclarecimento. O que até aqui foi relatado se refere a processos separados por longos intervalos de tempo, através de vários anos. Dizem respeito exclusivamente à minha personalidade número 2 e foram secretos. Entregava-me a esses estudos que me fascinavam na biblioteca de meu pai, que eu utilizava sem permissão às escondidas. Nos intervalos, a personalidade número 1 lia abertamente todos os romances de Gerstacker e as traduções dos romances clássicos ingleses. Lia também as obras da literatura alemã, principalmente os clássicos, na medida em que a escola, com suas explicações inúteis e enfadonhas do óbvio, não me indispusera contra eles. Minhas leituras não obedeciam a qualquer plano. Lia incansavelmente dramas, poesia lírica, história e, mais tarde, obras de ciências naturais. Ler era interessante e também me proporcionava uma distração benéfica. As ocupações da personalidade número 2 provocavam cada vez mais meus humores depressivos. Com efeito, no domínio dos problemas religiosos, encontrava todas as portas fechadas, e quando acaso uma delas se abria, era para me decepcionar. As outras pessoas pareciam entregues a preocupações diferentes. Sentia-me absolutamente só com minhas certezas. Gostaria de ter encontrado algum interlocutor, mas não conseguia estabelecer com os outros um verdadeiro contato. Pelo contrário, sentia nos demais espanto, desconfiança e medo de mim. E isso me inibia. Deprimido e desnorteado, punha-me a imaginar se ninguém vivera experiências semelhantes às minhas.
As obras eruditas também não as mencionavam. Seria eu o único a vivê-las? E por que deveria ser o único? Nunca me passou pela cabeça que pudesse ter perdido a razão, pois a luz e a obscuridade de Deus, se bem que opressivas para a minha sensibilidade, não me pareciam realidades incompreensíveis. Sentia a singularidade para a qual era impelido como algo de ameaçador, uma vez que significava isolamento. Isso era ainda mais desagradável pelo fato de me escolherem injustamente para bode expiatório quando ocorria alguma coisa errada. Além disso, um episódio me deixara uma impressão marcante. Eu era um aluno mediano na aula de alemão. Essa matéria, principalmente a gramática e a sintaxe, não me interessava. Despertava a minha preguiça e me entediava. Os temas de composição pareciam-me, em geral, superficiais e estúpidos. Consequentemente, minhas provas nessa matéria eram descuidadas e forçadas. Era aprovado com notas regulares, o que não me desagradava, pois coincidia com a minha tendência geral de passar despercebido. Queria, de qualquer modo, escapar a esse, entre aspas, maldito isolamento na singularidade, fecha aspas aqui, para o qual era impelido de várias formas. Minha simpatia voltava-se para os meninos de famílias pobres, que, como eu, provinham do nada, e às vezes me associava também com os poucos dotados. A tolice e a ignorância destes últimos irritavam-me frequentemente, mas, por outro lado, me ofereciam a vantagem ardentemente desejada de parecer ingênuo, disfarçando meu aspecto incomum. Tal singularidade começara a despertar em mim o sentimento desagradável de me ver possuidor inconsciente de odiosas qualidades que afastavam de mim mestres e colegas. Foi nessa circunstância que, como um trovão, explodiu o seguinte acontecimento. Tivéramos um tema de redação que, excepcionalmente, me interessara. Pus-me a trabalhar com afinco e fiz uma composição que me pareceu cuidada e bem realizada. Esperava pelo menos um dos primeiros lugares, não o primeiro, que atrairia a atenção, mas um dos primeiros. Nosso professor tinha o hábito de devolver as composições na ordem de seu mérito. A melhor delas foi, naturalmente, a do primeiro da classe. Seguiram-se as outras, enquanto eu esperava inutilmente que meu nome fosse pronunciado. Em vão, entre aspas. É impossível, pensava, que minha composição seja tão ruim a ponto de vir depois das piores. O que significa isso? Serei por acaso um hors concours e assim, pois, desagradavelmente assinalado e isolado? Quando todas as composições foram comentadas, o professor fez uma pausa, tomou um fôlego e disse: falta ainda uma dissertação, a de Jung. É a melhor de todas e mereceria o primeiro lugar, mas infelizmente é uma fraude. De onde você a copiou? Confesse a verdade. Levantei-me, tão espantado quanto furioso, e exclamei: não a copiei, pelo contrário, esforcei-me por fazer um bom trabalho. O professor, entretanto, começara a repreender-me. Você está mentindo. É incapaz de escrever uma composição como esta.
Ninguém pode acreditar. De onde você a copiou? Protestei em vão minha inocência. O professor, inabalável, replicou: se eu soubesse de onde a copiou, poderia expulsá-lo da escola. E então me voltou às costas. Meus colegas lançavam-me olhares de suspeita e vi, com terror, que pensavam: ah, então é isso. Meus protestos não encontraram qualquer eco. Senti que, a partir desse instante, estava marcado a fogo e que todos os caminhos possíveis para fora da minha solidão haviam sido cortados. Profundamente decepcionado e ferido, jurei vingar-me do professor. Se a ocasião tivesse se apresentado, creio que as coisas ocorreriam segundo a lei do mais forte. Mas de que modo poderia provar que não copiara a dissertação? Durante muitos dias, essa história ocupou meu pensamento e eu sempre chegava à conclusão de que estava entregue, impotente, a um destino cego e estúpido, que fazia de mim um mentiroso e um impostor. Compreendi muitos fatos que antes me haviam parecido confusos. Por exemplo, por que um professor dissera a meu pai, quando este se informar acerca do meu comportamento na escola, entre aspas aqui, ele não ultrapassa um nível médio, mas é muito aplicado, fecha aspas. Consideravam-me, pois, relativamente tolo e superficial. No fundo, isso não me aborrecia, mas o que me enfurecia era o fato de me julgarem capaz de uma fraude, o que significava uma condenação moral. Minha tristeza e cólera ameaçavam ultrapassar os limites. Porém, produziu-se em mim algo que já ocorrera em outras ocasiões. Fez-se de repente um grande silêncio, como se uma porta isolante me separasse de um recinto ruidoso. Fui tomado por uma curiosidade fria e no meu íntimo surgiu esta pergunta, abre aspas, o que está acontecendo? Como você está agitado? O professor é evidentemente um tolo que não compreende sua maneira de ser, ou melhor, não a compreende, do mesmo modo que você mesmo não se compreende. Este é o motivo pelo qual se mostra desconfiado, como você também o é. Você desconfia dos outros e de si mesmo. Por isso se aproxima dos simples, dos ingênuos, daqueles que pode dominar. Quando não compreendemos algo, caímos facilmente em estados de excitação. Fecha aspas. Diante dessas considerações sine ira e studio, entre aspas, sem ressentimento, nem favor, fecha aspas, fiquei admirado pela analogia àquele outro pensamento que se me impusera com tanta insistência quando tentara reprimir a fantasia proibida. Evidentemente, naquela época não havia percebido a diferença entre as personalidades número 1 e número 2, e considerava o mundo do número 2 como o que me dizia respeito, pessoalmente. Entretanto, existia sempre, no fundo, o sentimento de uma participação de alguma coisa que não estava em mim, como se eu tivesse sido tocado por um sopro vindo do universo astral e dos espaços infinitos, ou então, como se um espírito invisível tivesse entrado no quarto, um espírito há muito desaparecido, mas persistente, perdão, mas persistente, num presente intemporal, até o mais longínquo futuro. As peripécias desse gênero eram cercadas
pelo halo de um nume. Naturalmente, nessa época, não teria podido me exprimir dessa maneira. Entretanto, nada acrescento agora ao meu estado de consciência de então. Tento apenas esclarecer aquele mundo de penumbra com os meios de que hoje disponho. Alguns meses depois do acontecimento que acabo de relatar, meus colegas de classe apelidaram-me de Patriarca Abraão. Meu número 1 não podia compreender tal apelido, julgando-o tolo e ridículo, mas no fundo ele me atingia. Qualquer alusão ao que se passava dentro de mim era penosa, pois quanto mais lia e tomava consciência do mundo da cidade, mais crescia a impressão de que tal realidade pertencia a uma outra ordem de coisas, diferente da imagem do mundo que crescera comigo no campo, em meio a rios e florestas, entre animais e homens, num lugarejo adormecido à luz do sol, sob um céu onde passavam as nuvens e o vento, ou envolvido por uma noite escura e misteriosa. Esse lugarejo não era apenas um ponto no mapa, era organizado e cheio de um sentido oculto, como o vasto mundo de Deus. Os homens, aparentemente, nada sabiam desse sentido, e os animais já o haviam esquecido. Eu percebia isso no olhar triste das vacas, no olho resignado dos cavalos, na submissão dos cães, tão dependentes dos homens, e até mesmo na atitude segura do gato, que escolhera a casa e a granja para sua morada e território de caça. Os homens também pareciam inconscientes como os animais. Olhavam a terra sob os pés e em cima as árvores, a fim de ver como poderiam utilizá-las e com que finalidade. À semelhança dos animais, reuniam-se em grupos, acasalavam-se e lutavam entre si, sem perceber que habitavam o cosmos, o universo de Deus, a eternidade na qual tudo nasce e tudo já está morto. Amava todos os animais de sangue, porque são próximos e participam da nossa ignorância. Amava-os porque têm uma alma semelhante à nossa, e porque, segundo acreditava, podemos compreendê-los instintivamente. Eles experimentam da mesma forma que nós, pensava eu, alegria e tristeza, amor e ódio, fome e sede, angústia e confiança, além de todos os conteúdos essenciais da existência, com exceção da linguagem e da consciência acerada da ciência. Naturalmente, admirava esta última, mas pressentia nela a possibilidade de um extravio, de um afastamento do mundo de Deus. Ela poderia também significar uma degenerescência, a qual os animais são imunes. Para mim, estes eram bons, fiéis, imutáveis e dignos de confiança, enquanto os homens me inspiravam uma desconfiança crescente. Os insetos não eram verdadeiros animais. Os vertebrados de sangue frio constituíam um degrau intermediário, mais ou menos indiferente, um pouco acima dos insetos, perdão, mais ou menos indiferente, um pouco acima dos insetos. Estes eram objetos de observação e de coleção, curiosidades, pois me pareciam estranhos e extra-humanos, manifestações de seres impessoais, mais aparentados às plantas do que aos homens. Com o reino vegetal,
começava a manifestação terrestre do mundo de Deus, como uma forma de comunicação imediata, tal como se alguém tivesse olhado por sobre o ombro do Criador no momento em que ele estivesse distraído, descobrindo então a maneira pela qual eram confeccionados brinquedos e peças de decoração. Quanto ao homem e aos verdadeiros animais, eu os julgava partes de Deus, tornadas independentes. Desse modo, podiam deslocar-se por iniciativa própria e escolher a própria morada. O mundo das plantas, pelo contrário, era preso aos riscos e perigos do seu habitat. Exprimia não apenas a beleza, mas também as ideias do mundo de Deus, sem a menor intenção, o menor desvio. As árvores, em particular, eram misteriosas e pareciam reproduzir imediatamente o sentido incompreensível da vida. Por esse motivo, talvez, é que a floresta representava o lugar perfeito para se sentir mais de perto o significado profundo e a atividade mais fremente da natureza. Essa impressão intensificou-se quando conheci as catedrais góticas, mas nelas, o infinito do cosmos e do caos, do sensato e do insensato, da intencionalidade impessoal e das leis mecânicas, se achavam dissimuladas na pedra. Esta era, ao mesmo tempo, vamos lá. Esta era, e ao mesmo tempo encerrava o mistério insondável do ser, a quintessência do espírito. Creio que nisso residia, obscuramente, meu parentesco com a pedra. Tanto na coisa morta, como no ser vivo, jazia a natureza divina. Naquela época, como já disse, não era capaz de formular com clareza meus sentimentos e intuições. Eles se desenrolavam em meu personagem número 2. Meu eu ativo e compreensivo, o número 1, permanecia passivo e absorvido na esfera do, entre aspas, homem velho. O número 2, que pertencia aos séculos. Eu o experimentava e a sua influência com uma espantosa irreflexão. Sua presença fazia empalidecer a personalidade número 1 até a extinção. Quando o eu, que se tornava cada vez mais idêntico ao número 1, ocupava o palco, o, entre aspas, homem arcaico, se é que dele me lembrava, se transformava num sonho longínquo e irreal. Dos 16 aos 19 anos, meu dilema dissipou-se lentamente como uma nuvem. Meus estados depressivos melhoraram, e o personagem número 1 começou a preponderar. Fui absorvido pela escola e pela vida da cidade, e minha cultura, que aumentava, impregnou e recalcou cada vez mais o mundo das inspirações e dos pressentimentos. Pus-me, então, a aprofundar sistematicamente certos problemas que correspondiam a perguntas conscientes. Li uma pequena introdução à história da filosofia e assim adquiri uma visão de conjunto acerca de tudo que já havia sido pensado. Com grande satisfação, constatei que muitos dos meus pressentimentos tinham seus antecedentes históricos. Amei, acima de tudo, as ideias de Pitágoras, de Heráclito, de Empédocles e de Platão, apesar da longa trama da argumentação socrática. Eram belas e acadêmicas como uma galeria de quadros, embora longínquas. Em Meister Eckhart, senti pela primeira vez o sopro da vida, ainda que não o compreendesse muito bem. A escolástica cristã deixou-me indiferente e o intelectualismo aristotélico de São Tomás
me pareceu mais árido do que um deserto. Pensava, eles pretendem atingir a força por meio de artifícios lógicos, algo que não puderam compreender e que permanece ignorado. Querem provar a si mesmos uma fé, quando na realidade se trata de uma experiência. Davam-me a impressão de pessoas que sabiam, por ouvir dizer, que há elefantes, embora nunca os tivessem visto. Tentavam então demonstrar logicamente, por meio de argumentos, que esses animais deviam existir tais como são. Naturalmente, não compreendi de início a filosofia crítica do século XVIII. Hegel espantou-me com sua linguagem tão árdua quanto pretensiosa. Considerei-o com franca desconfiança. Parecia-me um prisioneiro de seu próprio edifício de palavras, agitando-se orgulhosamente na prisão. O grande achado de minhas investigações foi Schopenhauer. Pela primeira vez ouvi um filósofo falar do sofrimento do mundo que salta aos olhos e nos oprime, da desordem, das paixões, do mal, fatos que outros filósofos apenas tomavam em consideração, esperando resolvê-los mediante a harmonia e a inteligibilidade. Encontrara, enfim, um homem que tivera a coragem de encarar a imperfeição que havia no fundamento do universo. Não falava de uma providência infinitamente boa e infinitamente sábia na criação, nem de uma harmonia da evolução. Pelo contrário, dizia claramente que o curso doloroso da história humana e a crueldade da natureza provinham de uma deficiência, a cegueira da vontade criadora do mundo. Tudo o que observara em minha infância confirmava essa visão. Os peixes doentes e agonizantes, as raposas sarnentas, os pássaros mortos de frio e de fome, a tragédia impiedosa encoberta pelas campinas floridas, minhocas torturadas até a morte pelas formigas, insetos que se despedaçavam aos poucos, etc. Por outro lado, minhas experiências acerca dos homens contradiziam a crença numa bondade humana original e em sua moralidade. Já me conhecia suficientemente para saber que não havia entre mim e um animal mais do que uma diferença de grau. Aprovava, sem restrições, o quadro sombrio que Schopenhauer fazia do mundo, mas não concordava com sua maneira de resolver o problema. Estava certo de que seu termo, entre aspas, vontade, correspondia, de certa forma, a Deus, ao Criador, e que ele o considerava cego. Como sabia por experiência própria, é uma afirmação, como sabia por experiência própria que nenhuma blasfêmia pode ferir a Deus, mas que, pelo contrário, ele pode provocá-la para suscitar não só o aspecto luminoso e positivo do homem, como também a sua obscuridade e sua oposição a ele, a concepção de Schopenhauer não me chocou. Tomei-a como um julgamento provado pelos fatos. O que me decepcionou foi sua ideia de que o intelecto devia mostrar à vontade cega sua própria imagem, espelhando-a a fim de incitá-la a modificar-se. Mas como poderia a vontade ver sua imagem no espelho sendo cega? E por que, se admitíssemos que ela pudesse ver, seria impelida a modificar-se, se a imagem só lhe mostraria o que ela desejava ver? O que significava o intelecto? Função da psique humana. Ele não é um espelho, mas um espelhinho minúsculo que uma criança expõe ao sol, esperando que este se ofusque. Tudo isso me parecia extremamente inadequado. Não compreendia de forma alguma o que conduziria Schopenhauer a essa ideia.
Comecei a estudá-lo mais a fundo. Sua relação com Kant pareceu-me cada vez mais evidente. A leitura das obras deste, principalmente a Crítica da Razão Pura, foi para mim um verdadeiro quebra-cabeça. Meus esforços, entretanto, foram compensados, pois acreditei ter descoberto o erro fundamental do sistema de Schopenhauer. Este cometera o pecado mortal de fazer uma afirmação metafísica, hipostasiando e qualificando, no plano das coisas, um, entre aspas, número ou, também entre aspas, coisa em si. A teoria do conhecimento de Kant significou para mim uma iluminação provavelmente maior do que a pessimista imagem do mundo de Schopenhauer. Esta evolução filosófica prolongou-se de meus 17 anos até um período avançado de meus estudos de medicina. Seu resultado foi a subversão total da minha atitude em relação ao mundo e à vida. Antes, fora tímido, ansioso, desconfiado, pálido, magro e de uma saúde aparentemente instável. Tornei-me, então, mais seguro, sentindo um grande apetite sob todos os pontos de vista. Sabia o que queria e me esforçava por alcançá-lo. Mais acessível e comunicativo, descobri que a pobreza não é uma desvantagem e está longe de ser o motivo principal do sofrimento. Os filhos de pessoas abastadas não me pareciam favorecidos em relação aos jovens pobres e mal vestidos. Felicidade e infelicidade dependiam de coisas bem mais profundas do que do dinheiro que se tem no bolso. O número de meus amigos aumentou e eram melhores do que antes. Sentia sob os pés um chão mais sólido e não me faltava a coragem de falar abertamente sobre minhas ideias. Mas logo vi que isso era um equívoco do qual me arrependi. Fiquei surpreso com a zombaria e também a recusa hostil. Admirado e decepcionado, descobri que alguns me julgavam um fanfarrão e um blagueur. A antiga suspeita de que eu era um trapaceiro ressurgiu, mas sob outra forma. O motivo foi também o de uma dissertação que me interessara. Eu escrevera com um cuidado todo particular, esforçando-me por aprimorar-lhe o estilo. O resultado não tardou, decepcionante. Eis uma composição de Jung, disse o professor. Ela é simplesmente brilhante, mas de tal forma improvisada que é fácil constatar a falta de seriedade e de zelo com que foi escrita. Asseguro-lhe, Jung, que com essa leviandade você nunca triunfará na vida. Para isso é necessário seriedade e consciência, trabalho e esforço. Olha a composição de D, sem ser brilhante, é honesta, conscienciosa e aplicada. É esse o caminho do sucesso na vida. Não fiquei tão consternado como da primeira vez. O professor ficara, contra cœur, impressionado com o trabalho e não sugerira qualquer fraude. Protestei contra suas censuras, mas fui silenciado por esta observação. Segundo a Ars Poética, o melhor poema é certamente aquele no qual não se sente o esforço da criação. Mas não é esse o caso do seu trabalho. Estou convencido de que sua composição foi jogada levianamente sobre o papel, sem qualquer esforço. Eu sabia, no entanto, que desenvolver algumas ideias interessantes. O professor, porém, não se deteve nesse ponto. Sem dúvida alguma, esse caso me amargurou, porém, mais penosa foi a desconfiança de meus colegas, porque me ameaçavam rejeitar ao abandono e à depressão antiga. Quebrei a cabeça perguntando a mim mesmo por que era alvo de tais calúnias. Uma análise cuidadosa da situação levou-me a compreender que desconfiavam de mim porque costumava fazer observações e alusões acerca de assuntos que não podia conhecer,
Por exemplo, aparentava conhecer algo sobre Kant, Schopenhauer, ou então sobre a paleontologia, assuntos que não eram ensinados na escola. Essas constatações mostraram-me que, no fundo, os problemas prementes não pertencem à vida cotidiana, mas, como meu primeiro segredo, pertencem ao mundo de Deus, acerca do qual é melhor silenciar. A partir desse momento, evitei mencionar qualquer tema esotérico na presença de meus colegas. Esotérico aqui entre aspas. Entre os adultos não havia ninguém com quem pudesse conversar, sem medo de ser tomado por fanfarrão e charlatão. O mais penoso, entretanto, foi o fato de ter sido perturbado e paralisado na tentativa de superar a separação dos dois mundos. Sempre ocorriam acontecimentos que me faziam sair da existência cotidiana, impelindo-me em direção ao infinito, entre aspas, mundo de Deus. A expressão, novamente entre aspas, mundo de Deus, que soa sentimental a certos ouvidos, não tinha essa conotação para mim. Pertencia ao mundo de Deus tudo o que era sobre-humano, a luz ofuscante, as trevas abissais, a gélida apatia do tempo e do espaço infinitos, e o caráter grotesco e terrível do mundo irracional do acaso. Para mim, Deus era tudo, menos edificante. É, e aí, como foi para vocês? O que que vocês acharam? Professor Gustavo, eu confesso que estou impressionado com a autoestima do Jung. Até quando ele lia os grandes filósofos, se não era conivente com o que ele acreditava, não valia. E é como se é como se o pupilo já superasse o mestre e os professores não tivessem dado conta disso. Quando ele era questionado pelo professor, ele dizia: Não, é você que não entendeu a minha tese, porque eu fiz teses interessantes. Afinal de contas, estamos falando de Jung. É verdade. É, deixa eu ver aqui que eu, assim, num primeiro, não sei da perspectiva de vocês, mas num primeiro impacto, eu achei bem mais densa essa parte. Ele traz muita coisa nas reflexões do campo da filosofia, da literatura, né, da teologia, então achei bem mais densa. É, e eu tô percebendo assim, vindo lá do fio do condutor, lá do começo, vocês têm a impressão de que essa questão para ele sobre Deus é uma questão muito pessoal. Ele insiste muito nessa questão de Deus, né? A gente está vendo aqui anos de colégio, então a gente está aqui percorrendo, acho que desde a sessão um, da sessão 2, talvez recordações que vão dos 8, 9 até os 16 anos aqui, 17 anos. Quer dizer, enfim, não sei exatamente qual o período, mas uma boa etapa do desenvolvimento dele aqui, né? Uma boa etapa da vida infantil, vamos dizer assim, adolescência também, envolvido nesse processo de Deus, né? Nesse questionamento em relação à natureza de Deus, isso que eu quis dizer. E isso tem um significado pessoal para ele que eu suponho que só pode ter relação com o complexo paterno, porque o pai sendo pastor protestante, numa biblioteca em casa com tantos livros, porém, é, sabendo que esse pai é, professava essa fé aos olhos do Jung de forma tão mecânica, talvez, dogmática, enquanto que ele vai assumir essa mesma questão de um ponto de vista crítico, filosófico, né, mais profundo, um jeito mais singular,
Vocês não têm a impressão de que tem, assim, um forte complexo paterno movimentando essas questões? É como uma questão pessoal, né? Assim, é claro, pessoal, obviamente que é pessoal, mas eu tô me referindo aqui no sentido de que é muito mais um complexo, me pareceu, né? Eu não vou fazer uma afirmação categórica, mas está me parecendo muito mais um complexo afetivo mobilizando essa questão teológica dentro dele, né? Do que, assim, meramente uma curiosidade intelectual qualquer, sabe? É, então, tem essa questão da, da singularidade também, que às vezes me dá a impressão de que ele está quase para se dissolver no mundo interno, sabe? Assim, se perder no mundo interno de reflexões, de questionamentos, e muito pouco da conexão com a realidade externa, né? É o que me parece ser a personalidade introvertida. É aquela que perceberia, então, o mundo de dentro para fora a partir das suas vamos dizer assim, das suas vivências internas, né? E não de fora para dentro, como os extrovertidos. Mas parece que em momentos em que ele tenta revelar para o externo o que se passa nesse mundo interno, ele acaba sendo, de alguma forma, ou não aceito, ou não acolhido, ou alguma decepção acontece, né? Como é o caso do impacto daquela redação, daquela dissertação que ele produziu, né? Ele é taxado de charlatão por fazer aquela dissertação. E o interessante, professor, que, assim, eu não sei se o meu pensamento está certo, mas a gente percebe que a partir dessa experiência dele, da questão lá da redação, ele consegue continuar fazendo tendo uma autoconsciência muito forte. E o que mais me chamou a atenção é que agora, né, escrevendo a sua própria autobiografia, depois de uma longa experiência, né, ele consegue colocar ali um sentido para o professor ter feito aquilo com ele. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. Quando ele diz, ele desconfia, como eu também desconfio. Ele não consegue perceber, dentro da desconfiança dele, aquilo que muitas vezes eu também não consigo. Então, eu não sei se eu estou falando certo aqui, porque me parece bastante complexo, mas nessa parte aí, quando ele começa a analisar, quando ele começa a analisar, não, quando ele começa a relatar a experiência que ele teve, Uhum. a gente começa a perceber já um Jung já entrando um pouco naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele percebeu, naquilo que ele formulou a vida toda. Eu estou errada em relação a isso? Não, me pareceu, quando ele disse isso, que ele teve uma espécie de um insight, e ele recolhe essas projeções, então, que ele estava colocando no professor, né? Ele falou assim, acho que a desconfiança que ele tem em mim também é um reflexo da desconfiança que eu tenho em mim mesmo, quer dizer, como que eu vou esperar que ele confie em mim, se nem eu mesmo sei exatamente quem eu sou, né? Então, eu vejo como ele voltando para si, mesmo essa questão, né? Quer dizer, acho que ele tirando, vamos dizer assim, o peso, né, que o outro teria sobre o que está acontecendo, ele traz a questão novamente para si próprio, né? Eu vi mais nesse sentido, assim, um ato mais maduro, talvez, da parte dele, em trazer para si a questão e não projetá-la sobre o outro. Pode falar, Ah, Paulo. tá, entendi. O Gustavo, eu vi quando começa a sessão 3, ele cita a questão do dogmatismo. Anteriormente, na sessão 2, ele estava questionando aquela questão de rito
religioso, Deus e razão. Porque ele estava questionando aquele rito de comer ali o pão, de tomar o vinho. Peraí, mas isso não está certo, meu pai está só reproduzindo, não há uma vivência daquilo que está sendo dito. Então, e aí o contato que ele tem no início da sessão 3, quando ele se depara com o livro dogmático, né, com o dogmatismo, ele se depara com a relação o homem com Deus. Porque até então, o que estava muito nítido na cabeça dele era Deus com o homem. E aí, quando ele se depara com um homem com Deus, aquela coisa de, peraí, sou eu que estou projetando esse Deus, eu tô criando essa coisa imensa aqui. É verdade. Né? Então, é uma mudança de perspectiva, né, que você está colocando. Assim, se Deus era uma criação, perdão, se o homem era uma criação de Deus, e aqui agora muito mais como Deus sendo uma criação humana, né? Assim, uma virada de perspectiva. E aí você tem aqueles adesivos, assim, que Deus é fiel. Seria o contrário, porque o conceito de fidelidade, o conceito de ser fiel é humano. Né? Parafraseando a Nietzsche, é demasiadamente humano. Então, não é ele que é fiel a nós é que somos fiéis a ele. Nós é que temos que ser fiéis a ele. Né? Exatamente. Eu acho que ele cai nesse paradoxo. A certa altura da leitura também, eu fiquei me questionando, poxa, por que alguém não dá o livro do Santo Agostinho para ele ler? Por que ele não fala da ausência do mal? Quer dizer, calma que ele ainda está explicando tudo, né? Quando ele lê Fausto, o quê? 16 anos. E lê Goethe com 16 anos, eu fiquei assim... Imagina. Eu fui ler Goethe, não li toda a obra, mas fui saber quem que era Goethe e depois, na faculdade, olhe lá. Leituras muito densas até para veja as curiosidades de um jovem aqui de 16 anos, né? E outra coisa também que eu notei aqui, então ele se depara com a filosofia aos 17 anos, e aí ele tem contato com Schopenhauer e contato com Kant. Fazendo mais ou menos as contas aqui, olhando, ele diz que leu a Crítica da Razão Pura, isso deve ter sido, então, com 17 para 18 anos. Eu fico pensando, e ele gostou da leitura da Crítica da Razão Pura. Acho que, não sei se todo mundo leu a Crítica da Razão Pura, mas para passar das 3 primeiras páginas, é uma coisa... E se ele entendeu a questão do a priori, do a posteriori, da questão, exatamente, olha aí a Crítica da Razão Pura. Se ele entendeu a questão de... Mas nunca me arrisquei, tá, Paulo? Só tá aqui na estante. Então, acho que fez olhando para a Crítica da Razão Pura, me permite aqui só um rapidinho, eu acho que ele conseguiu, acho que ele aceitou alguma coisa ali, porque Kant coloca a questão de que nós temos um conhecimento a priori, e nós temos um conhecimento a posteriori. Sintético, analítico, nós temos um conhecimento que é construído a partir do empirismo, mas nós temos um conhecimento a partir do a priori, do racional, então, meio que para ele está fazendo algum sentido. O problema desse sentido é que ele fecha o livro A Crítica da Razão Pura e vai para a escola. E na escola ele não vai ter esse contato, e aí ele está perdido. Ele está perdido ali na escola. É como você falou, ninguém apresentou para ele essas obras, né? E ele está dizendo aqui que ele tinha a biblioteca do pai, que era proibida, né? Ele mal podia ler coisas ali que não tinham livros ali que
tinham romances, né? Tinham clássicos da literatura, né? E esses ele podia ler, ele até fala que ele podia ler eles assim abertamente, né? E na escola isso não era ensinado. Então ele não tinha assim, ele tinha as provocações, o que ele está chamando aqui de pressentimentos, né? Mas ele não tinha aonde recorrer. Imagina se fosse nos tempos de hoje com a internet. Se ele já era à frente do seu tempo, aqui no século XIX, hoje eu não sei o que ele seria, sinceramente, né? Não dá para saber, mas assim, não tinha para onde ir. Aí é interessante quando ele consegue o acesso àquele manual de história da filosofia que ele fala aqui, né? Aí ele vai, assim, concordando e discordando, ele vai percorrer toda a história do pensamento filosófico, lá desde os pré-socráticos, né? E ele vai falar, concordei com isso, discordei com aquilo, ele vai construindo assim a forma, ele vai dizer que ele ficou aliviado de saber que esses pressentimentos que ele está chamando aqui, né? São esses insights, esses questionamentos, ele não tinha sido o primeiro a tê-los, né? Mas as personalidades também estão se afunilando, né? Na construção de uma só. Deu a entender agora isso. Eu fiquei com a impressão que toda vez que a personalidade número 1 tenta encontrar o seu espaço, alguma coisa externa acontece e faz ele, de alguma forma, regredir para dentro. Eu não sei se isso que eu estou pensando tem a ver com o que o Lucas disse, porque quando a gente lê, às vezes parece assim uma certa, eu não sei se eu posso dizer uma soberba intelectual, mas ao mesmo tempo que parece isso, eu fiquei com a impressão de que é uma espécie de uma intuição, uma convicção de algo que externamente não encontra paralelo e cria conflito. Assim, se a gente pensar em termos de convívio social, o que ele está nos dizendo aqui é que o convívio social dele com as pessoas era muito ruim, né? É como se ele não encontrasse externamente ninguém que pensasse como ele, ou que acompanhasse o que ele pensa. Ele não tinha ninguém externamente que ele pudesse trocar, vamos dizer assim, né? Então a gente está notando aqui o percurso de uma infância e de uma adolescência muito solitárias, e ele era extremamente, assim, pouco social, acho que por conta dessas convicções, né? Oi, Ivonilda. Professor, justamente por causa dessa questão aí, a gente pode dizer que ele também, o que impulsionava ele a buscar e ir além do seu tempo, também seria essa questão dele não encontrar respostas naquilo que estava mais perto dele, que era o que o pai dele ensinava, o que a família dele ensinava. Eu lembro que na primeira leitura, né, ele colocou bem claro que ele era de uma família, né, de sacerdotes, né, muitos homens que eram sacerdotes cristãos, né, então, e que o que eles falavam, na verdade, levava ele a reflexões, e dentro dessas reflexões ele não encontrava respostas, né, e o fato de não encontrar respostas faz com que ele vá justamente buscar essas respostas em outro lugar, nos livros, na filosofia, naquilo que aparentemente é proibido, né? E assim, um jovem, não sei se, né, se poderia dizer isso, mas assim, um jovem em conflito com o entendimento, com a compreensão daquilo que está em volta dele, porque o que está em volta não satisfaz o que está dentro, e justamente porque não satisfaz o que está dentro de mim, eu vou à procura de algo que traga essa satisfação, né? Que me faça compreender o que é de fato isso.
Então, acho que aquilo que você falou inicialmente, né, da questão paterna, ele traz muito essa figura, né, de quem é essa figura, né, na terra, de quem é essa figura no céu. Quem é esse pai que me passa um conhecimento que eu não consigo compreender, acerca também de um pai, porque Deus também é visto como pai, né? Como uma figura paterna, de um pai que está lá no céu e que também eu não consigo compreender. E dentro desse conflito, e ao refletir sobre isso, eu preciso encontrar alguma coisa que responda aos meus questionamentos. Então, eu acho que entra muito naquilo que o Paulo falou, que quando ele lia e respondia, ou batia com as suas reflexões, ele dizia, ah, sim, isso aqui sim. Né? Agora, quando não batia, dizia, não, isso aqui não faz parte, né, de mim. Então, uma autoconsciência muito grande, uma autorreflexão muito poderosa, né, assim, muito profunda acerca de tudo que está dentro e está fora. E eu queria te fazer uma pergunta. O que significa personalidade 1 e personalidade 2? Quer responder, Paulo? São aquelas duas personalidades. A um era o menino, a construção dele que está sendo narrada, e a personalidade 2 era o velho do século XVII, do século XVIII, né, do século XVIII, Isso. que ele já estava à frente do tempo dele, usava roupas diferentes, mas que conversava com ele sobre coisas que a gente não tinha como saber. Então era um senhor mais velho, de hábitos, costumes, de uma moralidade um pouco mais rígida, inclusive, e que o cercava, o questionava muitas vezes aquilo que a personalidade número 1 fazia, e os dois conversavam. Algumas pessoas podem pensar que seria um espírito, seria algo, mas está na consciência dele, está lá conversando com ele. Então ele debate com isso, inclusive ele vê na mãe também personalidade 1, também personalidade 2. Ele fala da mãe na sua, até em relação aos horários do dia, né, que de dia ela era uma mulher, assim, acolhedora, etc., aquela matriarca, do que de noite ele via nela uma outra natureza, né, uma natureza, assim, irascível, temerosa, né. Ele tem essa coisa da personalidade 1, personalidade 2. E aquela hora que ele tá com essas questões, ele fala assim, minha mãe me aconselhou, na sua personalidade 2, vá ler Fausto de Goethe, tipo, aquela alma sábia, né? Então, é isso que o Paulo falou, na personalidade 1 é aquela alma, vamos dizer, não sei se eu posso arriscar falar isso, mas é a alma, é a personalidade do corpo ali, daquela pessoa, do que ela tá vivendo, a sua idade biológica, é o menino, é o menino. E a personalidade 2, ela é meio que, quase que atemporal, assim, é como se fosse a alma velha que ele traz dentro dele. Você dá a impressão de que é algo, assim, até meio transpessoal, né, meio que uma consciência maior, mais madura, mais antiga, que ele traz dentro dele. E ele reconhece isso e ele vai... Então, todos esses questionamentos filosóficos aqui, né, essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo saber, ele está fazendo referência à alma número 2, a personalidade número 2. A personalidade número 1 teria que ser aquele menino que estaria brincando com os colegas, estaria fazendo as molecagens ali, e essa aí fica sempre, ela fica sempre no segundo plano aqui, né, nos registros, né, nas memórias. Ô, Gustavo, você sabe se você pode dar um spoiler aí, se ele vai se deparar com algum texto do Nietzsche? Eu não me recordo, Paulo. Eu li esse livro, nossa, tem uns 20 anos atrás. Eu não tenho nenhuma recordação. Vamos descobrir junto. Não, porque eu não estou lendo ele, eu estou lendo só aqui com você, justamente para não ir vendo as coisas mais, porque eu estou na formação, então tem muita coisa para ir lendo. Mas sobre Deus aqui, eu acho que o Nietzsche faria um grande estrago, uma grande abertura na cabeça dele, né? Eu imagino que ele se deparou, sim.
Agora eu não sei se ele vai trazer isso aqui, nós vamos percorrer aqui, nós vamos chegar lá. Eu também estou fazendo a leitura aqui com vocês. Teve uma sessão, que foi a sessão 2, que eu fiz ela assíncrona e postei. Eu acho que nós também vamos ter que fazer isso para a sessão 4, porque como o nosso horário aqui já foi se esvaindo, a gente começou também uns 30 minutos depois, então eu vou convidar vocês a ler em casa, mas vamos ler separados a sessão 4, e no nosso próximo encontro, então, que é os de quartas à noite, né, amanhã à noite, portanto, a gente entra já no próximo capítulo, Anos de Estudo. Essa sessão 4 aqui a gente lê de forma assíncrona, e a gente vai seguindo. Bom, então tem, assim, eu achei essa parte um pouco mais densa por conta das reflexões um pouco mais filosóficas que ele fez aqui também, né? E é claro que teve tanta coisa aqui que a gente não conseguiu nem tocar, nem trazer, porque realmente é um texto muito denso, né? Com muita informação. Mas eu acho que a gente vai construindo juntos, assim, né? A gente vai tentando... Agora, só falando em cima do que o Paulo falou aí, né, sobre a questão dele com Nietzsche, aí fica a curiosidade também de saber se ele concordou ou não com o que Nietzsche falou, né? Bom, a gente sabe pelo menos que a história com Freud, a gente sabe o que deu, né? Acho que não era uma tendência. Mas o que, por outro lado, é bom, né? Porque ele se manteve fiel às suas convicções, né? Ao seu próprio pensamento. Imagina se, falando aqui no caso de Freud, né? Se Jung tivesse concordado com Freud em tudo, não teria essa obra maravilhosa para a gente ler. Então, acho que o Jung se manteve fiel ao seu pensamento, e o Freud também, porque ele, como criador da psicanálise, ele também não queria que a psicanálise fosse sendo modificada, né? Enquanto ele foi vivo, ele tentou ser o protetor do pensamento dele. Então, eu acho que isso faz sentido também. E é fantástico isso, porque dentro da discordância, né, na verdade acaba complementando, né? Exato. Dentro da discordância de uma teoria para outra, acaba descobrindo outras coisas, né, avançando mais, e um acaba complementando o outro, né, e não... Sim, exatamente. Ivanildo, é aquilo, né? Feliz de nós por Jung ter sido sempre o contraponto. Perfeito. Verdade. Então, mas o que me parece é que o Jung, ele extrai dos pensamentos dos pensadores que ele está lendo, das coisas que ele está fazendo, o que há de bom, o que ele concorda, a gente está vendo isso, mas ele extrai aquilo que é de bom e não vai denegrir a imagem daquilo que está contraditório. A relação com Freud foi um conflito e Freud não abriu mão de determinada situação. O Jung não sai e vai denegrir Freud. Muito pelo contrário, ele ainda sustenta a questão do inconsciente, né? Vai fazer alguma outra coisa. Eu penso que o Jung ele não vai olhar para as coisas e encontrar maldade nas coisas, vamos dizer assim, né? E eu acho que é além do seu tempo mesmo, E ele se permite essas leituras de Deus, essas leituras... Tem uma parte ali que ele coloca, entre aspas, esotéricos. Eu acho que depois ele vai voltar, porque o conceito de esotérico ali parece que ainda está flutuante, né? Permite diversas leituras essas que Freud não se permitiu, ou pelo menos não colocou dentro da psicanálise. Freud queria algo mais científico, né? Positivista, materialista, né? Uma coisa, uma perspectiva completamente diferente. E o Jung se permitiu circular por todos os outros saberes, né? E isso trouxe ganhos e trouxe críticas também, né? Por isso que às vezes ele é visto assim
criticado, né, nos círculos. Por isso que ele não é estudado nas universidades, né? É uma pena, porque a gente está vendo aqui que a discussão sobre a ciência que ele traz é muito interessante, né? É uma pena uma personalidade com uma obra como essas não merecer pelo menos uma disciplina, assim, introdução ao pensamento de Jung, sabe? Numa universidade. Você não encontrar isso em nenhuma universidade. Eu não conheço nenhuma grade curricular que traga uma disciplina, assim, como uma introdução ao pensamento dele. Então é uma pena mesmo. Bom, gente, alguém quer complementar? Maravilhoso, professor. Fiquem à vontade, se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa que nós esquecemos aqui. Bom, sendo assim, eu acho que nós podemos ficar por aqui hoje. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos pular para o nosso próximo encontro síncrono. Nós vamos pular para o próximo capítulo, Anos de Estudo. E só que o próximo vídeo vai ser ainda a sessão 4. A gente não vai pular a sessão 4. Só que aqui a nossa próxima reunião já vai ser o próximo capítulo. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu mando para vocês o link de encontro para a gente poder voltar aqui para o nosso debate. Tudo dando certo, amanhã, nosso horário, 8h30 da noite, a gente volta aqui para fazer essa leitura. Combinado? Gente, combinadíssimo. Agradeço vocês pela companhia da leitura mais uma vez. Muito obrigado. Ótima terça-feira para vocês. A gente que agradece, professor. Abraço. Tchau. Obrigada. Tchau. Um abraço a todo mundo.